Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe fazer apenas uma pergunta simples, para a qual creio a resposta deve ser simples também. Ontem, no final da reunião do Eurogrupo, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, dizia que era preciso a Portugal restaurar a confiança dos investidores. Restaurar a confiança dos investidores. Eu gostava de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, porque é que o Comissário Moscovici entendeu que era importante afirmar que Portugal precisava de restabelecer a confiança, de restaurar a confiança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Eu poder-lhe dizer que, porventura, depois de 4 anos, onde consecutivamente a dívida pública aumentou de 97% do PIB para 130% do PIB, depois de um ano onde o déficit estrutural, em vez de ter diminuindo, aumentou, e onde o crescimento económico foi paupérrimo, com as consequências sociais que teve, e onde sucessivamente o Instituto Nacional de Estatística registra a falta de confiança dos investidores para investirem, porventura, por isso, é necessário que Portugal faça esforços para recuperar a confiança dos investidores. Mas quero também dizer que, com certeza, que ninguém ignora que, ao longo da última semana, os mercados europeus têm andado particularmente agitados e, segundo as melhores análises, fruto, sobretudo, de preocupações com o sistema financeiro de vários países europeus. E que isso, naturalmente, coloca pressão sobre economias mais frágeis, como é o caso da economia portuguesa. E, por isso, responsavelmente estamos atentos e, como já tive a oportunidade de dizer há pouco, e agora lhe posso reafirmar, que, tal como dissemos às instituições europeias, nós tudo faremos nesta execução para prevenir riscos e reforçar a confiança, porque a confiança é um capital fundamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, percebo que, ouvindo o líder parlamentar do Partido Socialista há pouco e agora o Sr. Dr. António Costa, de que o Governo e o Partido Socialista está munido de um impulso patológico para arranjar sempre um bode expiatório quando as coisas lhe correm mal. É assim que está a ser. Mas deixe-me recordar ao Sr. Primeiro-Ministro que nestes 4 anos em que supostamente o senhor entende que a confiança foi destruída, Portugal fechou o memorando de entendimento, saiu, portanto, de um período de resgate, ao contrário do que foi dito, diminuiu fortemente o desemprego, teve uma economia que cresceu em termos reais 1,5% em 2015 e perto de 1% em 2014. Estes são os factos, Sr. Primeiro-Ministro. A economia cresceu, o desemprego decresceu durante todo esse período e nunca, no final de uma reunião do Eurogrupo, um comissário veio dizer publicamente que era preciso a Portugal restaurar a confiança. E sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque a confiança estava restaurada. Mas agora não está. A confiança foi abalada. E diz o Sr. Primeiro-Ministro, não, isso foi abalada, mas nós não temos nada a ver com isso. Só estamos no governo há 2 meses e pouco. Se a confiança foi abalada, foi com certeza por alguma coisa que aconteceu no passado. Mas a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que não é assim. Ao contrário daquilo que o senhor disse,
aqui no Parlamento, ao Financial Times, ao longo dos últimos 2 meses, as negociações que os senhores mantiveram com a Comissão Europeia, intensas, mas que progrediam bem para resolver problemas, esbarraram na primeira reação da Comissão Europeia. E o Governo foi desmentido. Afinal, quando lhe perguntei se a meta dos 2,8% do déficit que estava previsto para, no programa de Governo, o orçamento de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro considerava que essa meta era aceitável pela Comissão Europeia, se a considerava de acordo com as regras do semestre europeu, o Sr. Primeiro-Ministro disse que sim. Afinal, não era assim. Quando depois o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer, com muita tranquilidade, que não era preciso mais coisa nenhuma e que, depois dessas negociações, iriam apresentar um projeto de orçamento responsável que cumpria as metas, ele não foi chumbado porque o Governo apresentou mais medidas. Continuamos a aguardar exatamente a comunicação que o Governo fez à Comissão com o elenco das medidas e a estimativa do seu custo. Mas, tanto quanto nos é dado perceber, Sr. Primeiro-Ministro, até esta data, o Governo, ao contrário do que prometeu, não reverteu a austeridade nenhuma, está a redistribuir a austeridade e, com isso, a pôr em risco a imagem de Portugal nos mercados. Mas está a fazer mais do que isso. O Sr. Primeiro-Ministro viu o seu Ministro das Finanças obrigado a dizer o contrário daquilo que o senhor disse. O senhor disse que não eram necessárias mais medidas. O Ministro das Finanças anunciou ontem que ia trabalhar desde já e deixaria prontas novas medidas para fazer face àquilo que são as metas, dado que ainda depois das alterações que foram introduzidas, o projeto de orçamento e o orçamento não merecem a confiança nem dos mercados, nem da Comissão Europeia. Deixe-me acrescentar, nem dos portugueses. Estão intranquilos com o que se está a passar. Muito bem. Dado que a realidade já desmentiu o Sr. Primeiro-Ministro várias vezes e que o Sr. Primeiro-Ministro teve o seu Governo a fazer o contrário daquilo que aqui me respondeu por mais do que uma vez no Parlamento, espero que desta vez tenha a oportunidade de acertar naquilo que vai dizer em termos prospectivos. Qual é o plano B que o Governo está a trabalhar para ter disponível para acudir à situação orçamental, se necessário? E parece cada vez mais necessário. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Eu gostaria de lhe recordar, para que as coisas ficassem claras, o que é que o Eurogrupo, exatamente o ano passado, disse sobre o projeto de orçamento que o Sr. O que é que o Eurogrupo disse de tão elogioso sobre o orçamento que Vossa Excelência então apresentou? Disse o seguinte: concordamos com a avaliação da Comissão de que existe risco de não cumprimento com as recomendações do procedimento de déficit excessivo. Nesse sentido, serão necessárias medidas adicionais para que o déficit melhore e cumpra as regras do Pacto de Estabilidade. E depois acrescentou: é positivo que Portugal se comprometa a implementar as medidas necessárias para garantir que o déficit excessivo é corrigido. A diferença, Sr. Deputado, não está no que diz o Eurogrupo. A diferença está no que é que o Sr. então Primeiro-Ministro se comprometeu a fazer perante a Comissão Europeia e o que é que nós nos comprometemos a fazer perante a Comissão Europeia. E o compromisso que os senhores assumiram está no Pacto de Estabilidade e Crescimento para este ano. E o que tinham comprometido era o seguinte: em matéria de carga fiscal,
mais 0,4 pontos percentuais do que aquilo que consta do nosso orçamento. E em matéria de rendimentos, para além da não eliminação da sobretaxa, para além da não reposição dos vencimentos dos funcionários, para além da não atualização das pensões, tinha, senhor deputado, o compromisso de um novo corte de 600 milhões de euros nas pensões dos portugueses. Aquilo que nós negociamos é certamente discutível. Agora, há algo que creio que ninguém tem dúvidas. Entre não repor salários que são devidos, entre cortar pensões que são devidas, ou aumentar alguns impostos especiais sobre o consumo, não há que hesitar, aumentemos os impostos especiais sobre o consumo e protejamos as pensões de quem tem direito a elas, os salários de quem tem direito a eles e todos os consumidores, não fazendo novos aumentos do IVA. E por isso, senhor deputado, é que nós temos muita confiança na nossa capacidade de executar, porque sabemos que as medidas que adotamos, mesmo as que adotamos a contragosto, são medidas que não terão o efeito negativo no conjunto da economia, não terão o efeito negativo no rendimento dos portugueses, não terão um efeito negativo na vida das empresas e, sobretudo, não contribuirão para ter uma dinâmica recessiva como a estratégia que o seu governo adotou e teve ao longo destes anos em Portugal. Essa está aqui, é a diferença, e essa diferença é muito importante. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda para uma intervenção, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, seria possível responder à pergunta que eu fiz? Qual é o plano B que o Governo tem para responder à execução orçamental? Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor. Eu percebo bem que depois de tanto esforço para que primeiro a Comissão e depois o Eurogrupo chumbassem o orçamento, esteja muito irritado por nem a Comissão nem o Eurogrupo ter chumbado o nosso orçamento. E senhor deputado, eu que o tenho por um homem sempre bem informado, só essa fúria pode explicar o facto de ainda não ter dado conta que a Comissão já divulgou há mais de 2 semanas a carta que o Governo enviou com as medidas que se comprometeu a adotar e que já constam, aliás, no projeto de Orçamento de Estado que já entrou nesta Assembleia da República. E, portanto, senhor deputado, quando a emotividade não lhe nublar mais o espírito, serenamente lerá a carta, estudará o orçamento e saberá quais são as medidas que nos comprometemos a adotar e que adotaremos se forem aprovadas por esta Assembleia da República. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Novamente a vez, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aqui não se trata de emotividade nenhuma. Trata-se do dever de respeito ao Parlamento e ao país. O senhor, como Primeiro-Ministro, disse no Parlamento várias vezes e disse ao país, por várias outras, que o orçamento não teria as medidas que afinal tem, que não seriam precisas medidas adicionais que afinal são, que tinha tudo devidamente negociado e articulado com a Comissão Europeia quando não tinha. Soubemos agora, não vale a pena ir buscar 2015, Sr. Primeiro-Ministro. Não vale a pena. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque em 2015 a Comissão Europeia não nos pediu à cabeça medidas nenhumas. E o seu Ministro das Finanças ontem
Disse que ia trabalhar já nessas medidas, que elas seriam analisadas na reunião do Eurogrupo em abril e, caso fossem necessárias, executadas. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, quem está aqui a ter de responder é o senhor, não sou eu. Eu sei que da última vez não se lembrou que eu já não era Primeiro-Ministro, mas convém não se esquecer que o senhor é o Primeiro-Ministro e que tem mesmo de responder. É isso que eu lhe peço que diga. O Ministro das Finanças ontem em Bruxelas foi obrigado a ir além daquilo que tinha como combinação dentro do Governo para evitar que as coisas se complicassem, ou tem carta branca do Governo para se comprometer com mais medidas? Que tipo de medidas são? Sobre que áreas atuam? O que é que o Governo está a planear para apresentar em Bruxelas? Era isso que eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro informasse o país e é isso que o país tem direito a saber. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. O que o Eurogrupo ontem solicitou e o Ministro das Finanças, em nome do Governo, assegurou é que prepararíamos medidas que aplicaríamos se fossem necessárias. E o Ministro das Finanças acrescentou, aliás, que o faremos com a tranquilidade e a confiança de quem julga que não são necessárias novas medidas. Agora, obviamente, o Governo tem uma atitude responsável de diálogo com as instituições europeias. Sempre assumimos que não teríamos uma lógica confrontacional. E esse diálogo tem sido frutuoso, como reconheceram, aliás, as instituições europeias. E por isso, como ontem nos comprometemos, prepararemos medidas que serão executadas se forem necessárias, embora confirmo que não entendemos que sejam necessárias. Quanto às que já nos comprometemos, elas são públicas e são conhecidas. Portanto, nós não temos nada a esconder, nem nos temos que refugiar em declarações genéricas. E é por respeito, aliás, gostaria de poder dizer o mesmo, aliás, a respeito do Sr. Deputado, a quem eu ouço perorar sobre as medidas arriscadas que este orçamento contém, sem explicar quais são. Quais são as medidas arriscadas que nós tomamos e que o Sr. Deputado não toma? É o não cortarmos as pensões que o Sr. Deputado iria cortar? É repormos os salários que o Sr. Deputado não reporia? É cortarmos a sobretaxa que o Sr. Deputado não cortaria? Quais são as medidas arriscadas que nós temos no nosso orçamento? Isso também gostávamos de saber, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra ainda para uma intervenção, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica claro que o Governo não quer informar o país de quais são as medidas que está a preparar. Temos a certeza, no entanto, de que as preparará em conjunto com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Deve ser, com certeza. Portanto, saberemos nas próximas reuniões com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, e não no Parlamento, quais são as medidas que o Governo aprovará depois de negociar com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Mas há uma coisa que sabemos desde já. Sr. Primeiro-Ministro, é que realmente o Governo não tem vindo a cumprir com zelo a sua função de dar tranquilidade ao país. E também não dá transparência. Pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se está na disposição de fazer aquilo que este Parlamento, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banif, negou. Que se realizasse uma auditoria independente e externa para saber o que se passou, para que ninguém fique a esconder nada do que se passou. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sr. Presidente, vou tentar ser muito sintético e dizer ao Sr. Deputado o seguinte. Ainda não percebeu a diferença entre o que o Eurogrupo disse o ano passado e o que é que disse este ano.
Aos senhores deputados, se os senhores deputados ouvissem um bocadinho, se agitassem menos, talvez percebessem, Eu peço às senhoras e senhores deputados para, enfim, fazerem o silêncio possível para que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder e que haja equidade no debate. O que o ano passado o Eurogrupo exigiu e o seu governo teve de assegurar era a implementação das medidas necessárias e teve que as indicar logo. O que desta vez o Eurogrupo disse é que pedia a Portugal que começasse a preparar desde já as medidas para utilizar caso sejam necessárias. E, portanto, o que iremos fazer, naturalmente no espírito construtivo, é começar a preparar medidas que manteremos em carteira para concluir, responsavelmente para utilizar caso venham a ser necessárias. Agora, a nossa convicção é que elas não serão necessárias e, ao contrário do que acontece este ano, em que a questão se coloca de um modo eventual e meramente preventivo, o que se colocava do ano passado era com um modo necessário e efetivo, tendo em conta, aliás, como se verificou, que o déficit que Vossas Excelências se propunham a alcançar era inalcançável, como, aliás, não conseguiram alcançar. Obrigado. Ainda para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro é responsável perante o país de estar a conduzir a política económica e financeira de uma forma arriscada que coloca Portugal numa situação de maior vulnerabilidade. E este é o aspecto que eu aqui quero sinalizar de uma forma muito clara. Nós sabemos que os mercados financeiros estão agitados, mas sabemos que os juros da dívida portuguesa há 10 anos estão a comportar-se de uma forma diferente do que acontece com outros países periféricos, que também têm problemas. E o que se está a passar nesta altura em Portugal não tem paralelo com aquilo que aconteceu de há vários anos a esta parte. Quando nós comparamos aquilo que é a nossa curva de rendimentos hoje com aquela que era há um mês atrás, ela é inteiramente diferente e mais perigosa. O mercado está a sinalizar a Portugal que, se houver mais problemas no futuro, nos penalizará de uma forma que não penalizará os outros. Quando comparamos o que se passa com a Espanha ou com a Itália entre há um mês atrás e agora, praticamente, Sr. Primeiro-Ministro, não se passa nada. Portanto, o Governo está a levar o país para uma situação de risco. Quando eu disse... Peço-lhe concluir, Sr. Vou concluir, Sr. Presidente. Quando eu disse que todos gostamos de remover a austeridade, não fui eu que trouxe a austeridade ao país, foi um Governo socialista. E não foi um Governo socialista que a começou a remover, fui eu, ainda o ano passado, tomáramos nós ter condições para andar mais depressa. Mas se andar mais depressa significa tropeçar e pôr o país na dependência da avaliação de uma empresa de rating, então, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor será responsável por não ter tido o cuidado de pensar duas vezes na estratégia que está a seguir. Mas deixe-me, Sr. Presidente, só terminar. Tenho que concluir, Sr. Deputado. Vou concluir que o Sr. Primeiro-Ministro lançou aqui um processo de intenções. Disse que ou eu ou o PSD tínhamos feito um enorme esforço para que a Comissão Europeia chumbasse o orçamento português. Quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que essa é uma forma rasteira de fazer política que não é minha. Já ultrapassou o seu tempo. Mas gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse explicar bem o que é que significam esses esforços em Bruxelas para que o orçamento português chumbasse. Já ultrapassou largamente o seu tempo. Muito obrigado.